Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda Aline, eu tenho 31 anos de idade, sou paciente bariátrica e eu quero contar para vocês como que tem sido esse processo e algumas curiosidades que vocês me mandaram. Então vamos lá? A primeira pergunta é: o que me levou a fazer a cirurgia bariátrica? E para responder essa pergunta, eu quero te contar uma história. Desde criança, eu sempre tive o sonho de fazer várias coisas, e dançar era uma dessas coisas que eu sempre quis fazer. E eu me lembro como quando criança, de querer entrar na aula de balé, né, na escola, tinha as meninas que dançavam, e eu queria muito participar da aula de balé. Porém, por ser gordinha, eu não conseguiria fazer os passos. Essa era a mentalidade que eu tinha e era a mentalidade também que me foi incutida. Minha mãe tentando ali me proteger, disse que eu não poderia fazer a aula devido ao excesso de peso, né? Claro que ela falou de uma forma bonitinha e para uma criança é tão legal, né? Você ser fofinha, todo mundo aperta sua bochecha, e todo mundo acha bonitinho você ser gordinho, né? Você está ali acima do peso, as pessoas tratam como uma delicadeza, mas na verdade aquilo já estava me limitando desde cedo. E isso, gente, eu trouxe para minha vida inteira, né? A obesidade, ela me atrapalhou a viver os meus sonhos. Durante 31 anos eu vivi reprimida, não sabendo quem eu era, com baixa autoestima, né? Cheguei a um quadro depressivo, tive várias crises de ansiedade e o ápice foi ter a minha estrutura óssea sendo comprometida devido ao excesso de peso. Então eu cheguei a pesar 146 quilos com 1,57 m de altura e isso me limitou, isso foi o ápice, literalmente, daquilo que me atrapalharia para o resto da minha vida se eu não tomasse uma decisão. Mas eu já estava tão frustrada, tão cansada de tentar tantos métodos, de tentar tantas coisas, né? E eu já estava tão magoada com tantas situações e não acreditava em mim, que optar e decidir pela cirurgia não era um processo que eu queria viver. Porque, embora eu já tivesse tentado de tudo, entre aspas, né? Tudo que estava ao meu alcance, tudo que eu poderia tentar para emagrecer, eu não queria passar por um processo tão invasivo que era a cirurgia bariátrica. E eu estava perdida ali nas minhas ideias, perdida, né, nas minhas decisões que eu precisava tomar. E eu me lembro, como se fosse hoje, que uma pessoa que me conhece muito bem, essa pessoa, ela disse para mim que era possível, ela acreditou em mim. Ela investiu em mim com suas palavras, com seu tempo, com a sua dedicação. Essa pessoa, ela veio até mim, ela disse coisas, sabe quando a pessoa fala coisas que está no seu coração, que ninguém sabe? Coisas que é sua, que é particular seu. Então essa pessoa, ela chegou para mim, ela me começou a conversar comigo e ela me disse particularidades do meu coração. E ela começou a lhe descortinar os meus sonhos que eu havia enterrado, que eu havia abandonado por causa da obesidade. E o que me levou de fato a fazer cirurgia foi que essa pessoa me disse que estaria comigo em todo o tempo e que não me deixaria e que não me abandonaria, que pagaria o meu tratamento, porque na época eu não tinha condições de investir numa cirurgia, né, de pagar todo o procedimento, porque é um custo elevado. Mas essa pessoa disse que seria possível pelo SUS e que me acompanharia em cada passo, em cada processo. E o que me levou de fato a fazer essa cirurgia foi que alguém acreditou em mim, alguém investiu. E eu consegui realizar toda a cirurgia, todo o procedimento. E até hoje estou nesse procedimento pelo SUS, né? Foi totalmente pago pelo SUS o meu procedimento. Então, o ápice da dor me levou a decidir mudar de vida. E eu acho que quando a gente tem um objetivo claro, e o meu objetivo claro era literalmente ter qualidade de vida. Quando esse objetivo é claro, quando esse objetivo ele é palpável e tem alguém, porque naquele momento eu não conseguia acreditar em mim, mas alguém acreditou, alguém investiu, alguém me motivou, né?
a avançar, a literalmente correr o risco, quando você tem essa pessoa, quando você tem esse motivador, com certeza é muito mais fácil e as portas se abrem. Então, o que me levou literalmente a fazer a cirurgia foi o ápice dessa dor, das dores existenciais, da falta já de estrutura, da falta de locomoção, das situações que eu passei ao longo da vida, né, de obesidade, ao longo da vida de obesa, situações que me marcaram, que me feriram, que mancharam a minha vida de uma certa forma, porque hoje são cicatrizes, mas na época eram feridas abertas. E eu precisei decidir encarar o gigante chamado obesidade para realizar os meus sonhos. E essa motivação de querer viver, de querer coisas simples, né, de querer ter uma vida com qualidade, de ver as minhas sobrinhas e poder brincar com elas sem me cansar, de poder sair, de poder ter a minha locomoção de uma forma mais leve, de uma forma mais saudável, foi o que me motivou a tomar essa decisão.